Olá, pessoal. Estamos vivendo aí numa época de muita polarização, né? Grupos distintos não sabem mais dialogar com civilidade. Ricos contra pobres, pretos contra brancos, mulheres versus homens, cristãos e ateus, homos e héteros, petistas e bolsonaristas, né? Mas eu fico me perguntando como o Evangelho lida com estas questões, como nós cristãos devemos reagir. Olhando para Cristo, nós vemos que ele construiu diálogo com todos os níveis da sociedade. Ele falou para judeus e para estrangeiros, ricos e pobres, homens e mulheres, sacerdotes e prostitutas, mestres e analfabetos, poderosos e anônimos. Sabe por quê que ele conseguia dialogar com tipos tão diferentes? Porque Jesus amava as pessoas além dos seus comportamentos, além das suas ideologias. E eu acho que é isso que está faltando um pouquinho para a gente. Assistindo aqueles documentários sobre a vida selvagem, eu percebo claramente animais que se relacionam com outras espécies, enquanto outros só conseguem viver com os iguais. Na savana africana, por exemplo, nós vamos ver zebras, elefantes, antílopes, búfalos convivendo ali pacificamente, enquanto que leões só convivem com leões. E de vez em quando, até entre eles, o tempo fecha. O apóstolo Paulo, falando um pouco sobre isso, nos deixou um relato interessante lá em 1 Coríntios, capítulo 9. Olha o que ele diz. Quando estive com os judeus, vivi como os judeus, para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo desta lei, embora não esteja sujeito à lei. Agi desse modo para levar a Cristo àqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Gente, então, seguindo o exemplo de Cristo e de Paulo, eu penso que devemos procurar pontos de contato com os diferentes. Precisamos ouvir o que eles têm a dizer, procurar entender por que eles pensam e agem diferentes de nós. Você já conversou, por exemplo, com um trans para entender o que levou ele a agir desta forma? Ou com um ateu, um místico, um budista, até um satanista? Eu tenho um vizinho que ele é espírita e de vez em quando eu encontro com ele lá na academia do prédio. E eu estou constantemente interessado na fé, na tradição, e ele está sempre conversando comigo sobre as coisas daquilo que ele pensa. Eu também tenho um conhecido, um amigo padre. Eu estou sempre perguntando para ele sobre os seus dogmas, sobre as verdades que ele tanto valoriza, né? E eu fico pensando, como é que a gente quer ser ouvido se a gente não ouve primeiro as pessoas? Você bolsonarista, por exemplo, já conversou tranquilamente com um petista para entender por que ele pensa assim? Você calvinista, já tentou entender como um arminiano pensa? Pessoal, se nós não construirmos pontes de diálogo, nós nunca teremos empatia com os diferentes. Viveremos sempre fechados numa bolha, uma bolha política, ideológica, social, teológica, para o resto da vida. Mas aí alguns moralistas pensam assim, né? Eu não posso me contaminar com este tipo de pessoa. Jesus se tornou um prostituto por falar com uma? Paulo abandonou a fé por conviver com fracos?
A zebra ganhou chifres quando conviveu com antílopes, ou os búfalos ganharam uma tromba por comerem ao lado de elefantes? Eu penso que nós podemos manter a nossa essência ao mesmo tempo que nós dialogamos com todos. Então, que o Senhor nos ajude nesta caminhada de respeito, diálogo e compaixão com todos à nossa volta. Vamos procurar ser melhores ouvintes e menos preconceituosos e acusadores. Um grande abraço, Deus abençoe.